Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Caterina, Instagram, amor, etc. E hoje é um vídeo diferente pra vocês. Eu vou contar o meu testemunho que eu passei há um ano e pouco atrás. Pra, né, vocês, quem sabe às vezes alguém tá precisando ouvir o que eu passei, pra acalmar o coração. Então vamos lá. Eu sempre tive o sonho de ser mãe. E aí, em 2018, eu realizei meu sonho de ser mãe do meu primeiro filho, do Miguel. E passou os anos, eu queria ter o segundo filho e comecei as tentativas. Pro Miguel, eu demorei pra ficar grávida, então eu já sabia que é um processo que demora mesmo, no meu caso. Então, passou um ano e pouco, mais ou menos, eu não estava conseguindo ficar grávida e eu tava tendo, assim, cólicas muito fortes. Então, eu procurei um médico, que foi indicação de uma amiga minha, e na consulta ele me examinou e deu que eu estava com endometriose. Só que ele queria, assim, investigar melhor para ver se meu caso seria cirúrgico ou que tratamento seria feito. E por isso que então, eu estava tendo a infertilidade, né? Não estava conseguindo engravidar. Então, esse foi acho que dia 6 de março de 2024. Então, eu ia esperar a minha próxima menstruação para fazer os exames que ele tinha solicitado. Quando eu passasse minha menstruação. E, gente, no dia 23 de março, no mesmo mês que eu recebi o diagnóstico, que eu não ia conseguir engravidar, que eu teria que fazer um tratamento antes, eu recebi uma bênção de Deus, né, um milagre, de ficar grávida. Eu recebi a notícia. E foi muito especial, foi uma surpresa mesmo, porque foi no mês que eu tinha recebido a notícia que me deixou muito chateada. E então, assim, foi uma resposta de Deus, assim, mostrando que é Ele nas nossas vidas, é da vontade dele, acontece, né? Ele vai lá e faz e acontece. Eu vou até colocar um vídeo pra vocês aqui, contando pro meu esposo, que foi muito, assim, especial. Fiz uma surpresa pra ele, a gente foi no restaurante que a gente gosta muito, vou colocar aqui o vídeo. E gravamos também a reação dos amigos, dos familiares, contando a novidade. Foi, assim, muito gostoso. Vou colocar aqui também, porque é uma lembrança, assim, que eu quero ter guardada. Então, vou esperar vocês assistirem. Contamos a notícia, comecei o pré-natal com uma médica maravilhosa, a doutora Fernanda, que me acompanha até hoje. E começamos o pré-natal, fazendo exames, tudo bem comigo, com o bebê. E foi indo, passou, isso já era final de março, né? Passou abril e chegou, na última semana de abril, eu fiz ultrassom. E os batimentos tudo normal, deu pra ver o bebê, tava uma graça, assim, quase formadinho, né? Os bracinhos, as perninhas. E aí veio a primeira semana de março, abril, maio, né? Veio a primeira semana de maio, que foi bem mês do Dia das Mães. Como o Dia das Mães estava chegando, a gente tinha os planos, né? De reunir minha família, a família do meu esposo, aqui em casa para um almoço, no domingo, acho que foi Dia das Mães, se não me engano, e contar o que era o sexo do bebê. Então, eu ia fazer lá o exame de sexagem, no final de semana antes, e ia fazer uma surpresa, assim, coisa simples, só entre nós mesmo. E chegou esse final de semana antes do Dia das Mães,
E o Miguel foi dormir, meu filho mais velho foi dormir na casa dos avós. E eu e minha esposa aproveitamos para assistir uma série, ficamos até tarde assistindo série. E na hora de dormir, eu vi que eu senti um incômodo na região, da vagina, uma bolinha. Como se eu achei que assim, pudesse ser um pelo encravado, que eu tivesse me machucado, né? Surgiu do nada, gente. Do nada surgiu essa bolinha. E eu fui lá e fiquei um pouco incomodada. Eu falei assim, amanhã manda mensagem pra médica, porque até então já tava tarde. Então, foi isso. Eu fui dormir. E no dia seguinte, a gente ia fazer lá o exame da sexagem. E essa bolinha, a gente tava mais dolorida, assim. Tava bem, assim, dolorido, assim. Até pra andar, tava, assim, me incomodando. E a gente acordou, foi fazer o exame da sexagem. Eu tenho até um vídeo aqui, eu vou ver se eu encontro ele, compartilho aqui também. Na hora que a gente tava lá na clínica, falando o que a gente achava que era o sexo do bebê. Todo mundo achava que era uma menina, o Miguel tinha, assim, uma certeza que era uma menina. E eu fiz o exame da sexagem e depois a gente ia almoçar com os meus pais no restaurante que era próximo do laboratório, que a gente ama, que tem uma feijoada maravilhosa. E fomos. E no restaurante, assim, gente, eu não conseguia aproveitar, assim, aquele momento, porque eu tava muito incomodada com aquela bolinha, assim. Tava doendo, assim, muito. E na hora que a gente foi pagar, eu lembro que eu não conseguia nem andar, assim. A gente levou toda a mesa, a gente levantou da mesa e vai pagar no caixa, né? A maquininha, o cartão, o pagamento não vai até a mesa, a gente tem que ir até lá o caixa do restaurante pagar. Eu lembro que, assim, tive uma dificuldade muito grande, porque tá muito dolorido aquilo. E eu falei pra minha esposa, olha, por mais que eu mande mensagem pra doutora Fernanda, só segunda ela vai poder me avaliar. Então, eu acho melhor a gente ir no pronto-socorro, porque tá doendo muito, tá me incomodando isso, né? Não vou conseguir esperar até segunda-feira. E a gente pagou a conta, foi um pronto-socorro. E a gente foi no hospital aqui perto, e na hora a gente descobriu que meu convênio não atendia mais aquele pronto-socorro, e eu falei assim, vamos então pra maternidade, que eu sabia que as maternidades que atendiam meu convênio na época. E a gente foi pro Santa Joana. Chegamos lá, foi bem rápido, assim, porque tinha poucas gestantes no pronto-socorro, era sábado à tarde. A médica me examinou e ela falou: você tá com uma glândula inflamatória, isso é normal, não tinha nada a ver com a gestação, era algo da pele mesmo. A gente vai tratar assim, 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 e tá bom, né? Ela falou: vai sumir a bolinha e vai ficar tudo bem. Aí ela falou assim pra mim: mas vamos aproveitar que você tá aqui e vamos fazer os exames, né, de sangue e ultrassom. Eu falei: tá bom, vamos, né? Já estou aqui. E eu fui fazer primeiro, gente, ultrassom. Eu fui chamada pra sala, né, do ultrassom, era um médico, assim, muito fofo, um japonês, assim, um amorzinho ele. E aí ele perguntou, por que você tá aqui, né? Eu comentei, eu tô aqui porque apareceu uma bolinha, assim, assim, expliquei pra ele. Ele falou, tá bom, então vamos aqui ver o bebê, perguntou quantas semanas eu tava. Quando tinha sido o último ultrassom, eu tinha feito fazer uma semana o ultrassom. E tá, gente, fui, né, sentei lá, deitei, né? Ele foi me examinar e na hora que ele colocou lá o aparelho, o bebê estava parado. E na hora, gente, sabe quando você vê aquilo, mas assim, você não cai a ficha? Você não consegue, assim, acreditar que você pode passar por aquilo? Gente, tava tudo bem comigo, tudo bem comigo. Os exames com o bebê. E na hora que eu vi aquilo lá, eu falei, gente, o bebê tá parado, né? Que estranho. E aí o médico, assim, ele, né, tentou desviar, assim, do assunto, né? Falei assim, deixa eu olhar uma outra coisa aqui. Só que, assim, a ficha foi caindo. Aí eu falei, gente, o bebê tá sem batimento? Aí ele foi lá e falou assim pra mim, meu esposo, olha, eu vou de novo tentar ouvir o coraçãozinho do bebê. Na hora que ele falou aquilo, caiu a ficha que não tinha mais batimento o bebê. Aí minha esposa até levantou, se aproximou de mim, veio pra me abraçar, e o médico tentando me acalmar, ele é enfermeiro, porque foi um susto, imagina. Eu não tinha sangramento, não tinha dor, assim, de cólica, não tinha nada, eu só tava, né, com aquele incômodo na vagina e que nem tinha nada a ver com a gestação. Aí ele me acalmou, examinou de novo, ele confirmou, né, seu bebê não tem batimentos. E eu entrei, assim, no desespero. Um desespero muito grande, que eles tiveram que me tirar de lá, me colocaram numa sala, assim, separada, pra eu tentar me acalmar, porque
Nossa, eu entrei, assim, num pânico, num desespero, que foi, não é possível. Eu vim aqui por causa de uma coisa, eu tô saindo com a notícia que eu perdi meu bebê. E aí, depois a médica veio conversar comigo, ela falou, olha, eu sei que é uma surpresa pra todos nós, né, o que tá acontecendo com você. Mas eu vou liberar você pra ir pra casa, porque eu sei que você precisa assimilar o que tá acontecendo. E aí você resolve por qual meio você quer. Ai, peraí, gente, por qual meio você quer fazer o aborto, né? Eu saí de lá, mandei mensagem pra minha médica, mandei as imagens, né? Ela tentou me acalmar, ela falou, ó, segunda-feira vai lá no consultório, vamos ver se é isso mesmo, né? Meu esposo na hora até achou que o aparelho tava quebrado, que tava com defeito, porque, gente, tava tudo bem comigo. Tudo bem mesmo, assim. A gente ouve muitos casos quando a pessoa tem um aborto que ela teve um sangramento, né? E eu não tive nada disso. Eu não tive nenhum sinal do meu corpo, né? E aí, eu sei que a gente saiu, já era quase noite lá do hospital. E meu esposo falou pra mim, amor, vamos na igreja, né? Eu nem tava, assim, planos de sair, né? Porque eu tava, assim, em prantos, não conseguia parar de chorar. E a gente já tinha ligado pros familiares na hora que eu tava no hospital, já tinha dado a notícia. E fomos pra casa, a gente se trocou e foi direto, assim, pra igreja, né? E na hora que eu cheguei na igreja, assim, eu senti, no final do culto, de pedir oração pros irmãos do ministério da minha igreja, pra me trazer, assim, uma paz, assim, porque eu tava num desespero, assim, muito difícil, assim, de descrever. E aí acabou o culto, assim, a gente acabou contando pros amigos que estavam ali, né, que eu tinha perdido o bebê. E eles foram junto com a gente, né, falar com o ministério da nossa igreja. E os irmãos sentiram de orar e eles sentiram também de me ungir. E na unção foi muito linda, assim, Deus colocou uma paz, assim, no meu coração, de aceitar o que estava acontecendo. E aí depois até um dos irmãos falou, ah, Deus, a gente crê em milagres, se for da sua vontade, desse bebê voltar aos batimentos, a gente vai te glorificar, a gente faz um voto a ti. Mas se não for, esteja com esse casal, né, com essa família, tu sabes o desejo do coração deles, né, de terem mais um filho. E foi isso. A gente depois fomos pra casa e no domingo eu tava com essa paz de aceitar, só que, gente, eu tava assim, é, com uma esperança de, na segunda-feira que eu ia refazer o ultrassom da minha médica, de ouvir o batimento, que vocês não imaginam, assim. Eu falei, não. Eu vou, acho que alcançar esse milagre, Deus vai fazer, né, essa obra na minha vida. Eu tava com esse pensamento, mas já tava mais calma e foi, né, passamos o domingo assim, com esses, né, bem ansiosos. E na segunda a gente foi na consulta e na hora do ultrassom eu ainda tava naquela esperança, não, vou ouvir esse coração. Deus, né, operou esse milagre na minha vida. E na hora que a gente refez o coração, refez o ultrassom, o coraçãozinho estava parado. Não tinha mesmo mais batimento. Aí a médica foi lá, conversou com a gente. E aí a ficha caiu, realmente. Tinha perdido o bebê. E aí ela foi lá e falou assim: por qual método você quer fazer o aborto? Você quer ir pro hospital, fazer a curetagem, ou você quer esperar fazer o aborto espontâneo? Eu falei assim, que queria fazer o espontâneo, porque eu acho que ia ser menos traumático pra mim. Imagina, ter que voltar de novo pro hospital. E foi muito dolorido pra mim, voltando na hora do dia do hospital, ver aquela gestante chegando, que eu fui na maternidade de Santa Joana, uma maternidade bem conhecida aqui em São Paulo. E foi muito difícil, na hora que eu saí, ver aquelas mães, sabe, chegando para ter os bebês, as famílias contentes. Eu lembro de ter visto uma família com balão, escrito bem-vindo, o nome do bebê. Então, assim, nossa, foi, assim, dolorido de ver que eu tava saindo com a notícia, né, que eu não tinha mais meu bebê. E não que as outras mães tenham culpa nem nada, mas, assim, foi muito, assim, muito difícil pra mim. E aí, eu escolhi ter o aborto espontâneo, então aquilo poderia demorar até um mês. Eu tava ciente, né, do tempo. E foi, gente, aí passou, assim, isso foi na segunda, né? E eu escolhi, voltando, e eu escolhi esperar pra tomar a medicação pra essa bolinha que eu estava,
depois que eu recebesse realmente a notícia, né? E aí foi isso. Eu recebi a confirmação na segunda-feira. E aí eu falei assim, agora então vou fazer o tratamento pra bolinha. Gente, vocês não imaginam. Não existia mais a bolinha simplesmente sumiu. E aí hoje eu vejo que foi, assim, uma permissão de Deus que aconteceu pra eu já receber essa notícia, porque o exame de sangue da sexagem ia sair na terça-feira. E no sábado, domingo, não lembro que dia foi Dia das Mães, a gente ia fazer aquela surpresa pra nossas famílias, né? Então imagina se eu tivesse pegado o resultado do exame, tivesse visto que era o bebê, o exame deu que era uma menina, mas até então não é 100% de certeza, porque, né, como eu falei, eu fiz o exame, o bebê já tava sem vida, né? E aí fazer o chá revelação. Então, assim, ia ser mais dolorido pra mim, ia ser muito mais difícil, eu acho. Então, Deus, assim, permitiu eu já saber, né, pra já me preparar. E aí foi que o Dia das Mães foi difícil, porque imagina, eu passei o Dia das Mães com o bebê morto dentro de mim, e o bebê, né, é um filho, né, lindo, maravilhoso, que é o Miguel. Então, assim, foi um dia, assim, que ao mesmo tempo tava triste, tava feliz, foi muito difícil mesmo. Passou alguns dias, comecei a ter o sangramento, e aí tive o aborto espontâneo, e foi, assim, muito difícil, gente. Foi... sei explicar, assim, de você ver o seu filho indo embora, assim. E aconteceu isso, né? Tive bastante sangramento por quase uma semana. Graças a Deus, depois eu refiz os exames, meu corpo eliminou tudo, não precisei, porque em alguns casos a gente tem que até, as pessoas, né, as mulheres têm que voltar a fazer a curetagem. Então, graças a Deus, meu corpo eliminou tudo e eu não precisei fazer nenhuma curetagem. E foi isso. Então, em maio eu tive o aborto, né? E quando foi junho, minha menstruação veio. E junho foi um mês, gente, que assim, eu fiquei muito doente. Minha imunidade sempre foi baixa. Só que eu acho que depois da Covid, acho que piorou minha imunidade. E aí eu fiquei muito doente, assim, em junho. Eu tive início de pneumonia, tomei não sei quantos antibióticos. Fui várias vezes no pronto-socorro, que eu tava muito mal, assim, muito mal mesmo. E aí, quando foi em julho, eu tava na Mega Artesanal, tem até um vídeo aqui, é o meu penúltimo vídeo aqui no canal. Eu tava na Mega Artesanal e foi o meu primeiro dia na Mega Artesanal. E eu me senti, assim, muito estranha, eu tava com muita fome, tava com... não sei, eu me senti estranha, eu falei, gente, será que eu tô grávida? Né? Demoro tanto tempo, assim, pra ficar grávida, será que em um mês eu já estou grávida? E eu sei que eu cheguei da Mega em casa, tava super cansada, entrei no aplicativo do iFood e pedi um teste de gravidez, e sem fazer surpresa nenhuma pro meu esposo, porque, né... eu falei, olha, eu acho que eu tô grávida, porque eu tô me sentindo estranha. A menstruação nem tinha atrasado em nada, mas eu tava me sentindo assim estranha. E fiz o teste, gente. Deu lá, positivo. A gente nem acreditou, assim, que a gente, né, tava recebendo de novo essa bênção, né, de Deus de ter mais um filho, de gerar novamente. E aí a gente esperou, né, dar os 3 meses pra contar pra família, porque eu falei assim, eu não quero. Que acontece? Um mês antes de eu descobrir o aborto, eu tinha publicado no meu Instagram a notícia da revelação, o vídeo que eu coloquei aqui, dos familiares, do meu esposo. E foi muito difícil, porque as pessoas aí não sabiam que eu tinha tido aborto e ficavam me parabenizando, né? Quando me viam na rua, nos lugares. Parabéns pela gestação. E eu já tinha perdido o bebê. Então, eu falei assim, agora vamos esperar dar os 3 meses, completar as 12 semanas, porque a gente acaba ficando traumatizado, né? E foi isso. Esperei dar os 3 meses. E a gente contou pros pais, pros tios, pros irmãos, né? E foi uma alegria muito grande, assim, muito grande mesmo, porque, né, foi um, um momento, né, que a gente tava tão triste, Deus, né, trouxe de novo uma alegria pra gente.
E aí, no mesmo dia que a gente contou para os familiares, a gente já fez a revelação. Eu já sabia o que era o sexo do bebê. 3 e... Bem legal, contando. E todo mundo ficou muito feliz. E essa foi uma gestação, assim, muito difícil. Porque a gente ficou muito traumatizado. Cada ultrassom que eu ia, eu saía chorando. Porque eu nunca sabia, assim, a notícia que eu ia receber. Então, a gente ia tenso, ia com medo. E quando a gente ouvia o coraçãozinho, a gente chorava. Porque a gente fica com esse medo, né, de receber de novo uma notícia triste. E então foi uma gestação assim que infelizmente eu acabei não conseguindo aproveitar muito, porque a gente ficou com esse medo de perder o bebê. E no finalzinho da gestação, a minha pressão aumentou, tive diabetes gestacional. A gente levou até um susto no dia que o Gabriel nasceu, né? Que vou até contar aqui, porque assim, foram muitas provações que a gente passou. Muitas mesmo. No dia que o Gabriel foi nascer, o parto estava marcado para as 8 horas, a gente teve que antecipar o parto por causa do meu histórico, da minha pressão que estava subindo. E aí a gente marcou o parto para 8 horas da noite, e 4 horas eu tinha que estar lá no hospital, né, para iniciar a internação. E aí, quando a gente chegou no hospital, eu fui na administração, né, falar, olha, meu parto tá programado, né, para hoje, tal horário, com tal médica. E aí a moça da recepção falou assim, olha, o convênio ainda não liberou a sua internação. Então, entra pelo pronto-socorro, que aí eles liberam mais fácil. Eu fiz isso. E eu já tinha ido, gente, naquela semana, eu já tinha ido 2 vezes pro pronto-socorro, porque eu tava com ferro muito baixo, então eu fui pra repor o ferro, né? Como a gente acaba perdendo sangue no parto, então eu fui pra repor o ferro pra me preparar já pro parto. E na hora que eu fui para tomar o ferro, eu passei pelo mesmo processo, né, do pronto-socorro, de triagem. E foi tudo bem comigo. E naquele dia, a mesma coisa. Eu sabia que eu ia ter que medir a pressão, eles iam fazer o ultrassom na hora, né, pra ver os batimentos do bebê. E, gente, na hora da triagem, no dia que o Gabriel ia nascer, o primeiro ultrassom não deu pra ouvir o coração do Gabriel. E eu senti ele mexer dentro de mim. E eu falei, meu Deus, né? Que estranho, porque eu vim essa semana 2 vezes aqui, de primeira elas ouviram, mas tá bom. Aí pegaram o segundo aparelho. Gente, no segundo aparelho, não deu pra ouvir o coração do Gabriel. Aí já comecei a entrar em pânico. Eu falei, meu Deus, não é possível. No dia que ele vai nascer, acontece isso, de eu perder de novo meu bebê. Por que que eu tô passando por isso, né? Eu já entrei em desespero, já mandei mensagem pro meu esposo, porque eu tinha entrado sozinha lá no consultório. E aí ele já veio na minha direção, e aí elas pegaram outro aparelho. Gente, de novo, não deu pra ouvir o coração do Gabriel. Eu já entrei assim em desespero, em desespero. E aí pegaram outro aparelho, me levaram até pra uma outra sala. E no último aparelho que deu pra ouvir o coração do Gabriel. Então, assim, foi um susto que eu falei, meu Deus, até o dia desse bebê nascer, eu tô passando por essas lutas. E aí eu entrei num pânico, assim, que eu falei, nossa, enquanto ele não sair de mim, que eu ver que tá tudo bem, eu acho que eu não vou conseguir, assim, relaxar. E aí chegou a hora dele nascer, foi muito especial, eu tava muito nervosa, pedi pra minha médica pra deixar o vidro aberto, né, pra eu ver meus familiares, porque aquilo ia me distrair. E até o momento dele nascer, assim, foi de muita tensão entre a gente. E quando ele nasceu, assim, foi uma alegria, assim, enfim, ver o meu bebê bem, de ver ele saudável. E então eu só tenho, assim, que glorificar a Deus por tudo que eu passei. É muito difícil quem passa por um aborto. Uma coisa, assim, que me marcou, nunca vou esquecer desse bebezinho. Não sei mesmo se era uma menininha, mas eu sei que é o anjinho meu que tá lá em cima.
E hoje tô aqui com o Gabriel, que já tá completando, né, quase 3 meses, tá com 2 meses e pouco, que é o nosso bebê arco-íris, nossa bênção. Vou colocar o vídeo também do parto dele pra vocês. E olha só, a gente tá dormindo agora, que ele ama o colinho da mamãe. E tá aqui, meu testemunho, o meu bebê, minha bênção de Deus. É isso, gente. Então, por isso que eu fiquei afastada aqui do YouTube, porque não tinha cabeça, assim, pra gravar vídeo, né, pra curtir esse momento, porque eu tava tão tensa com a gestação em si, que eu não tinha cabeça pra gravar vídeo. Então, tô aqui, né, contando pra vocês o que eu passei nesse último ano. E é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo, que é o meu testemunho, a minha gestação, meu bebezinho. E beijos!